Fala, meu querido, minha querida. Venho trazer uma passagem da palavra de Deus abençoada para a sua vida. E eu quero que você reflita comigo sobre o que vou falar através das Escrituras, que se encontra em Êxodo, capítulo 1, no versículo 9 em diante, que diz assim: Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom, Ramassés. Mas quanto mais os egípcios o afligia, o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espalhava. Uma passagem da palavra que diz, um período em que, depois que José foi para o Egito e levou o seu pai, Jacó, e seus irmãos, e ali se estabeleceu na terra do Egito, ele viveu ali por um bom tempo, e depois ele morreu, e quem assumiu o trono depois, um novo rei do Egito, um novo faraó, que não conhecia a história de José. Mas esse faraó começou a perceber que o povo de Israel ali no Egito era muito numeroso e muito forte. Então ele pensou assim: não, isso não está certo. Se vier uma guerra, pode ser que eles se unem ao nosso inimigo, fique mais forte do que nós e às vezes vai nos tomar a terra e afligir o nosso povo. Então ele pensou: já que eu sou o rei, já que eu sou o faraó, eu vou determinar que eles sejam nossos escravos. E escravizou o povo de Israel ali no Egito. Colocou feitores, capanga para os afligir e colocava carga, os açoitavam, e o povo de Israel, infelizmente, foi submetido a essa situação. Mas eu quero chamar a sua atenção que como pode, e eu queria fazer você refletir sobre isso, como pode um povo que era muito mais numeroso e muito mais forte que o povo do Egito ter deixado chegar nessa situação? Aí eu me lembro de uma situação que eu quero compartilhar com você, que vai fazer você pensar também. Como pode um boi, com toda aquela força dele, e não transpassar uma cerquinha de arame? Como pode um cavalo, com toda a sua força, se ele quiser, ele pode só de empurrar com o seu peito o arame, ele arrebenta o arame. Mas eles não fazem isso. Por quê? Já parou para pensar? Engraçado que muitas pessoas na vida nós podemos comparar com o cavalo, com o boi, com o povo de Israel no Egito, que está sendo escravizado, que está sendo dominado. E o inimigo de nossas almas, o chamado Satanás, o diabo, é isso que ele vem fazer na vida das pessoas. Ele coloca laços para você estar longe da presença de Deus. Haja vista que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. É a palavra de Deus que diz isso. Ele rouba a sua liberdade. E o povo de Israel, sendo muito mais forte, porque o faraó colocando carga sobre a vida deles, fazendo com que ele construísse pirâmides, cidades e várias outras coisas para o faraó, não imaginava ele que eles estavam fazendo uma academia, porque cada vez que eles pegavam peso, eles estavam ficando cada vez mais fortes. Mas eu queria que você pensasse nisso. O que faz uma pessoa hoje ser dominada? Porque em 2 Pedro 2,19 diz assim, olha só que interessante: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Gente, é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: se o diabo coloca hoje algemas na sua vida, tais como a bebida, você é escravo da bebida.
Se ele coloca na sua vida um vício simples como cigarro, você é escravo do cigarro. Se ele coloca hoje algemas na sua vida porque você não consegue vencer as suas fraquezas carnais, tais como mulher, sexo e principalmente relação extraconjugais, você é escravo disso. Porque tudo aquilo que te domina, seja quaisquer as fraquezas que você tenha, você torna-se escravo disso. E eu quero compartilhar com você que assim como o povo de Israel precisou de um homem para o libertar, que foi Moisés, Deus enviou para nós um homem também para morrer com morte de cruz, vertendo o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos libertar. Você é livre. Hoje você é livre. Ele rasgou o véu que fazia separação entre o povo e Deus. Tanto que quando ele morreu, o templo lá em Israel foi partido ao meio. Ele nos deu essa liberdade de acesso ao Pai. E se ele nos dá essa liberdade, por que você então está preso? Por que você está sendo dominado? Deus não te fez para ser assim. Deus não te fez para sofrer na mão de qualquer fraqueza, qualquer pessoa que seja. Ele te deu a liberdade. E se você hoje está sendo dominado, sendo escravo de alguma desses vícios, dessas fraquezas, não ponha a culpa em Jesus Cristo, porque ele já morreu na cruz do Calvário por você e ele te deu essa liberdade. Mas eu quero te dizer uma grande verdade, que Deus veio para libertar de uma vez por todas, porque não existe coisa melhor do que ser livre. Você pode ir na farmácia, na padaria, você tem liberdade de ir e vir. Mas será que você tem a liberdade de olhar nos olhos das pessoas, encará-las de frente e dizer que está vivendo uma vida digna, que não tem nenhuma coisa que te prende? Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, eu tinha 8 ou 9 anos de idade, e meu pai me colocava, ainda criança, para pastorear as cabras dele. Ele tinha um grande sítio e umas montanhas, e nessas montanhas tinha um vale. E lá nós levávamos nossos rebanhos de cabras, e ele deixava lá eu sozinho com aquelas cabras lá. Embora eu não gostasse, porque era criança, queria brincar, mas depois de muito tempo eu dei muito valor a tudo isso que meu pai fez por mim. Me ensinou a dignidade do trabalho, e cedo eu já comecei a ter responsabilidade. Mas como eu era muito jovem, uma criança ainda, eu colocava aquelas cabras no meio do pasto e ficava rodando elas. Mas o engraçado, que tinha uma cabra lá chamada Scarlet, era o líder do bando, e ela parecia que conversava com as outras cabras, tipo assim, olha, ele está lá, ele em cima lá, e o trouxa vai dar um vacilo e a gente vai fazer o seguinte. Eu imaginando na minha cabeça, sai cada 2, 3 cabras para um sítio, um vizinho, sítio de um vizinho, e assim ele não vai conseguir pegar ninguém. Parecia que elas combinavam isso, porque eu gostava de pastorear, rodeava as cabras, mas em dado momento eu achava que eu era cantor, então eu ficava cantando para as cabras, para as plantas, para as aves, e quando eu me distraía, as cabras sumiam da minha vista. E eu pagava um preço alto por isso, porque depois eu ficava desesperado tentando ajuntar o rebanho de novo, e geralmente eu levava 2 costas do meu pai. Uma por ter deixado as cabras fugir, e 2 se o vizinho reclamasse que as cabras comeram a plantação dele. Mas mesmo assim eu valorizava muito, depois de muito tempo eu valorizei muito o meu pai por me ensinar a ser assim. Mas uma coisa eu quero te ensinar através dessa história que aconteceu comigo, que nós precisamos ser como essas cabras, buscar estratégias, buscar em Deus, para que possamos nos libertar e sair da vista do inimigo que tanto nos assola, que tanto nos aflige. Faça como ela, use estratégia, ultrapasse a cerca, não fique preso. Você não foi feito, você não foi criado para isso. Deus te deu liberdade, e é isso que eu quero que você entenda nesse dia.
Deus já morreu pelos nossos pecados, pagando um preço alto por isso, para justamente não sermos escravos de nada e de ninguém. Seja livre, meu querido, porque é isso que Deus quer para a sua vida. No nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém.